Agora, gente, o que é interessante, antes a gente estava com uma seleção sem técnico e tinha um presidente na confederação. Agora a gente tem o técnico e apertem os cintos, o piloto sumiu. O piloto que estava até tranquilo, minutos antes, né, de tudo acontecer. Exato, deu uma entrevista correndo, acelerou. O piloto que anunciou o Ancelotti tentando salvar a sua aeronave. A sua aeronave, que já estava capenga com o motorzinho. Mas, enfim, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou o Edinaldo Rodrigues, mais uma vez, né, da presidência da CBF ontem. Um dos vice-presidentes da entidade, o Fernando Sarney, foi nomeado como interventor e deve convocar novas eleições. O Edinaldo pediu ao STF que anule a decisão. Na primeira vez em que foi afastado, em dezembro de 23, acho que vocês lembram, ele recorreu ao STF e voltou ao cargo um mês depois. Cara, o que acontece? Por que essa bagunça? Tudo bem que nesse país quase tudo é uma bagunça, mas a CBF é bagunça desde que era CBD, né? Pois é, né? Que loucura, loucura. É só gritaria, corre pra cá, corre pra lá. Zé, eu acho que vive uma crise institucional gigante, né? A CBF, acho que é uma pena. Inclusive a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Lembrando que ele foi, né, afastado em dezembro de 23, voltou. Depois de um mês liminar, ele voltou. E aí agora de novo acontece isso, exatamente igual em 23, que ele estava em vias de negociar com o Ancelotti. E aí, num momento em que ele acabou de ser reeleito por unanimidade, né? Pois é, por todos os clubes e federações. E agora as federações, 19 federações assinaram um documento, enfim. Pra ele sair. Pedindo estabilidade, transparência. Mas eu falei desde o início, Zé, que quem tava ali apoiando a candidatura dele, 80% já era contra ele. Não, então aquela coisa, ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém. Largaram na primeira oportunidade. Na primeira, né? E eu vi que... Mas ele sabia, gente, ele sabia disso já. Não, e eu vi que já existe uma especulação do presidente da Federação de Roraima assumir, pelo menos interinamente, e ele já tem o apoio das 19 federações. É muito louco, né? Muito louco. Porque ontem era 19 federações falando, queremos estabilidade, não sei o quê. No dia seguinte já temos o novo sucessor, tá tudo certo. O motivo do afastamento é uma supostamente falsa assinatura, né, de um dos vice-presidentes da entidade, o Coronel Nunes. Acho que você sabe disso, mas só para pontuar. Era um acordo que dava o poder ao Edinaldo, tem até aí o manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro, que as entidades de futebol mandaram esse daí antes, tá? As federações. E dizem que a assinatura para ele ficar era falsa, tem uma empresa que diz que é falsa, tem outra que diz que não é falsa, enfim, não está comprovada a falsificação, mas ela existe. Esse daí, foi o manifesto, 19 das 27 federações que querem estabilidade, renovação, descentralização. São Paulo, Minas, Bahia e Pernambuco não assinaram, tá? O Ronaldo Fenômeno tinha razão? Será que ele volta com a candidatura? Ele fala que é uma bagunça, né, velho? Eu tava pensando aqui. Eu não gosto de descredibilizar o judiciário. Acho que, assim, existe essa função justamente porque alguém tem que falar o que é certo e errado dentro das leis. O que está dentro da lei, o que está dentro da Constituição e etc. E a gente é leigo aqui, então se existe um órgão responsável por isso, cabe a ele apurar, investigar e condenar, caso seja exatamente isso que seja comprovado. Mas é muito louco, né? Porque levanta-se dúvidas, né? É isso, a gente levanta dúvida de tudo hoje em dia. É muito ruim, nesse caso, Bira, Yara e Gabi, se vocês perguntarem, Zé, mas se alguém me perguntar, mas o que você acha? Eu não sei. Eu ia te falar isso. Eu não sei também, sabia? É difícil saber, né? Eu acho que foi uma gestão conturbada. Foi uma gestão conturbada do Edinaldo? Foi. Mas isso daqui não é uma zona também que tá? E aí eu acho que vale a gente olhar um ponto de que a gente fala, não, mas o Ronaldo Fenômeno tentou a candidatura e boicotaram ele. Pelo que a gente sabe de bastidores, o que é você tentar falar com federações? É você ir lá, marcar uma reunião com os presidentes, você conversar e tal. Não é você mandar um e-mail e não ser respondido. Né? Então, assim, qual foi de fato a tentativa? E eu acho que o Ronaldo, quando ele foi se posicionar também, ele não se juntou a pessoas que se esperavam. Então, muito se fala de que se o Ronaldo assumisse, era o Ricardo Teixeira de volta. O que também, para muitos, não é a solução. Não é a solução. E a gente vem nesse não é a solução há muito tempo, né? Total. É isso, Zé. Não é a solução, sabe? Há muito tempo.
E a gente fica dando, sabe, girando parafuso em falso. E não aperta. Girando a escada para trocar a lâmpada. Exatamente. Então, cara, é difícil. Você vai tirar o Edinaldo pra Quanto que voltar o você- Ricardo Teixeira? Então, jamais. No final né? é triste. Mas quanto vocês acham que isso, Gabi, você acha que isso entra no campo de futebol da seleção? Isso entra no Ancelotti. O contrato dele não muda nada, ele está assinado, aí é jurídico, né? Se alguém chegar e falar assim, não quero o Ancelotti, vai ter que pagar uma Espero multa. que esteja assinado, né? Então, tá vendo como a gente não sabe nada? É isso. Gabi, entra em campo isso? Eu acho que de uma forma ou de outra, sim. Assim, acho que ele vai ter que blindar muito, porque é muito feio, né? É horrível. Esse tipo de notícia quando o cara tá pra chegar e tal. Dá uma certa vergonha da gente mesmo, sabe? Fala, pô, desculpa aí, cara, você tá chegando aqui, estamos mostrando a bagunça. Mas, enfim, acho que reflete um pouco, sim, né? Até essa questão que a gente fala sempre de identificação dos jogadores atuais que não tem mais a identificação que eles tinham há um tempo de ir para a seleção. Acho que passa muito por esse caos que a gente vive politicamente dentro da CBF. Mas acho que o Ancelotti chegando, acho que tenta blindar bastante, é o que a gente fala, né? A figura dele é muito imponente, bobear, assim, sabe? Se bobear, ainda bem, né? Total. Se bobear. Não, acho É que ele isso. vai blindar super o campo. Por isso que eu acho que é legal ter um cara de fora, inclusive. Porque aí é isso, não é um cara aqui de dentro que já sabe das coisas, talvez o de Gabi, fora ele vai... já sabia, né? Quanto tempo a gente tá esperando o Ancelotti? Então, Lógico. da Você acha que não? bagunça, desse Acontecido vai e Você acha que vem, não, que né? podia sofrer aquele impeachment. Ele já tava por dentro. Exato, e já tinha acontecido isso em 2023, já tinha rolado. É Então, verdade, assim, né? A segunda Ele não é um tem- desavisado, eu não conhecia do futebol não sabia o que tava brasileiro. acontecendo. A equipe dele já deve saber de Não, tudo. ele sabia. Ele é Exato. doidão mesmo e topou essa loucura. Falou, não, vou pra Graças a cima. Deus. E eu acho que ele topou também, porque a situação do Real já não era a mesma de outros tempos. Porque se o Sim. Real faz uma temporada que tá ganhando tudo, ô louco, eu vou trocar aqui o certo pelo duvidoso. Ô, Yari, outra coisa também, né? Você já imaginou se ele vem e ele vai... Classificar, vai classificar. Mas aí vai lá e faz uma grande Copa do Mundo. não Não quero precisa nem ser título. campeão. Não, Chega, eu chega quero. na final e faz um grande jogo, perde na Não raça, tendo pra camisa Argentina. rasgada e etc. Cara, ele se consagra também, Se né? consagra. Não, ele vai ser o Que é o maior cara que vai técnico fazer a do seleção mundo. voltar. Vamos ser Total. sinceros, se ele passar das quartas, ele já vai se consagrar. É lógico, Porque a nas- gente não passa desde Exato. que a gente foi campeão Certo. mundial. Então fazem 24 anos. Vai fazer, Eu falei né? aqui no programa que a gente fez na segunda, pra mim é o maior desafio da carreira do Ancelotti, mais do que os títulos de Champions, de tudo, porque querendo ou não, mesmo a gente vivendo essa fase do Brasil meio desacreditada, se a gente pergunta no mundo de uma forma geral, o Brasil é o país do futebol. Sim, ainda temos, sim. tem É o a drible, marca. é o futebol magia, diferente. Então existe esse respeito. Se Sim. ele retoma isso com a seleção brasileira, que tá carente de títulos, Não, Eu coloca acho- ele acho no que lugar isso do Cristo talvez- Redentor Gente, lá. isso é tudo achismo nosso, lógico, né? Lógico. Você entende, mas eu penso que na cabeça dele isso deve ter pesado. Falou, cara, ir pra lá... Sim. Ele olhou e falou assim, não tem como essa seleção não classificar. Pra Copa eu vou. Então Não. eu tenho até lá pra conseguir fazer alguma coisa com esses caras. Sei lá. Não, e ele, eu acho que também parte da ambição dele, né? É. Ganhou tudo já, ganhou as 5 principais ligas na Exato. Europa, ganhou Champions, ganhou Mundial. e a vida Pô, é feita agora eu vou pra disso. seleção, É isso. velho. O que, que É muda mais um na vida de um cara que desafio. tem 5 T6? É, É melhor você ter uma coisa diferente. exato, com 65 verdade. anos, pô, o cara tá chegando num lugar da carreira dele que é tipo, eu quero, agora eu preciso, qual é o meu objetivo, né? Como é que eu Final. vou... se eu quero Pra coroar. depois curtir a vida, né? O que eu posso arriscar? agora? Não, né? ele vai pras Arábia lá ganhar um arabizão. Quem que... Quem Sim. que liga? Ia dar muito dinheiro pra ele, mas Mas a CBF Credibilidade. aqui também tá Dinheiro dando. também, É. O cara já tá montado. Mas não, ele não. vai E ó- ganhar, se ele ganhar a Copa, ele ganha 5 Não, milhões e outra, de Gabi, euros. se ele chega bônus. bem na Copa e termina lá daqui um ano, porque a Copa tá aí, gente, é 26. Ele vai para a Arabizão depois, fala, quer saber, eu vou ficar um ano aqui e Faço minha mala vou e fazer já era. dinheiro para 35 gerações da minha E família. é um Total. prazer, né, Zé? Quando Sei você lá. faz alguma coisa que você se sente estimulado, desafiado, e você tá empolgado com aquela coisa, é diferente, você se sente mais diferente, vivo, é pro seu ego, é pra sua carreira, do que você continuar, vou pro futebol, eu fico lá apagado, ganhando meu dinheiro, o cara ainda tá em depressão.